Então vamos. 7h30, vamos começar. Quem chegou, chegou, né? Acho que a gente tem que prezar quem foi pontual também. Então, eu sou a Luciana Ferreira, para quem não me conhece, eu trabalho com cartonagem e encadernação mais ou menos desde 2014, né? Acabo fazendo as duas coisas. A cartonagem eu comecei por causa que eu queria aprender a fazer a caderneta tipo Moleskine. Quando eu fui aprender, eu pesquisei na internet um monte, não é como hoje que tem curso pipocando por todo canto, e eu achei os DVDs da Mônica Colotti. E eu comprei e acabei comprando também da Caixa Livro, e aí pronto, né? Acabou. Entrei nesse mundo e fiquei perdida porque é muita coisa legal. Enquanto eu não aprendi a maleta, que eu adoro também, eu não sosseguei. E agora eu faço um monte de coisa, algumas peças eu desenvolvo e adoro fazer isso. E essa aulinha de hoje sobre materiais e ferramentas, eu acho que é bem legal para quem está iniciando nesse mundo, porque a gente fica bem perdida quando vai começar em o que eu compro, o que eu não compro, o que é realmente necessário ou não, né? O que é supérfluo. Então eu vou explicar os materiais, a maioria não são todos, né? Mas a maioria das ferramentas e materiais que a gente usa e o que é necessário mesmo, o que eu acho que vale a pena investir e o que pode esperar um pouco, tá? A maioria das coisas que eu vou falar hoje, eu vou falar mais voltada para cartonagem. Alguma coisa eu vou falar da encadernação, tá? Que como a gente tá fazendo essa série, vai ser uma sériezinha de lives para cartonagem, eu vou focar mais na cartonagem. Então vamos começar pela base de corte. Deixa eu virar aqui a minha câmera para baixo. Tirar essa montoeira de folha daqui, minhas colas todas. Começar pela base de corte, tá? Ela tem vários tamanhos, né? E algumas delas, elas se autorregeneram, que se fala. Quando a gente passa o estilete, ela meio que faz um cortezinho e ela se autorregenera. Eu acho bem importante esse investimento. E se você for comprar, de preferência, compre uma boa base de corte, tá? Quando comecei, eu comprei uma base de corte bem lenta, que se cortava literalmente, ela ficou em tiras, né? Essa minha aqui, eu nem sei quanto tempo eu tenho, gente. Eu tenho essa, desse tamanho, que é um A3, tenho um A2 e tenho duas A4. Então, duas marcas que são boas é a Ceramic e a Olfa, tá? É um investimento um pouquinho mais caro, mas que vale a pena porque ela vai durar por muito tempo se você tomar cuidado com ela, tá? É bom você sempre ter um paninho úmido à mão, porque quando você passa cola, a minha tá toda suja, né? Tem que dar uma geral nela. Mas quando você passa cola, que suja a base, já pega esse paninho úmido, já passa, já limpa. E aí você vai manter ela por mais tempo. Essa minha base aqui, ela tem a medida em centímetros e ela tá dividida em centímetros e meio centímetro, inclusive. A minha base da Olfa, um lado é centímetro e o outro lado é polegada. Esse aqui é centímetro dos dois lados, tá? Ela sempre tem dois lados. Outra coisa importante em relação à base, não tanto a base, mas o seu estilete, se você não investir, né, na base, achar que é desnecessário, você pode até usar um vidro como suporte para corte, mas a lâmina do seu estilete vai durar muito menos, porque o vidro é um material mais rígido e vai gastar o fio do seu estilete mais rápido. Outra coisa é não deixar essa base no sol, porque ela vai entortar, ou mesmo passar, vamos dizer, vai passar ferro em alguma peça com ferro quente, a base vai dar uma inchada, tá? Não é legal. Essa base aqui, ela sofreu um acidente na época que a minha irmã trouxe de Florianópolis e deixou lá no sol, ela virou qualquer coisa, tava toda torta, e eu coloquei ela numa bancada de granito que tem na rua que pega sol, então tava bem quente, e deixei ela lá descansando e ela acabou se recuperando da tortura, né?
mas não aconselho deixar no sol. Se a sua, por acaso, acontecer isso, tenta recuperar antes de descartar, que eu já conheci gente que descartou e depois que eu contei o que tinha acontecido, ela joguei fora. Paciência, né? Depois, então, essa aqui vale a pena um bom investimento, tá? Depois abaixo, a gente tem as réguas e esquadros, tá? Eu tenho várias reguinhas. Esse meu esquadro, que acho que do tempo da faculdade. Minha reguinha, então, as réguas de aço, que eu não uso para medir elas, porque eu já sou meio cegueta, elas são muito ruins de ver os milímetros, né? Que a gente, quando trabalha com essas peças de cartonagem, muitas peças delas têm a medida é 9 centímetros, 3 milímetros. Então, se não enxerga direito, não vai dar certo. Eu uso elas mais para corte, certo? E as de acrílico. As de acrílico você pode usar para medir, né? Esse lado aqui você mede. E esse lado aqui, que é mais gordinho, que é a parte de trás da régua, você corta. Por quê? Porque como ela tem mais espessura, vai ter mais dificuldade do seu estilete subir na régua, né? Olha só. Opa, esse estilete tá sem lâmina. Aqui, né? Você vai pegar e vai fazer isso aqui, né? Como ela tem uma altura maior, é mais difícil ela subir e dar um talho no seu dedo, né? Isso é bem comum de acontecer. Essa de aço, ela já é mais fininha e é bem fácil de subir, tá? A minha é até bem marcada das subidas dela. Eu já cortei o dedo várias e várias vezes. Eu uso para medir, o que eu mais uso é o escalímetro, que é uma régua de precisão, né? Eu já tinha ele, eu não comprei para isso. E além do que, a vantagem é que, como ele é branco, para você conseguir enxergar os números e milímetros é mais fácil do que a transparente e a metálica. Então, para quem é cegueta, eu acho melhor, né? Que é o meu caso. Outra coisa que eu faço na régua, que é para que a régua não deslize. Às vezes a gente tá usando um material um pouquinho mais liso, mas para que ela não deslize, né? Quando eu tô segurando para cortar, eu coloco essa lixinha, que é uma lixa 400, uma lixa d'água 400, ela é bem fininha para não machucar o papel, para não machucar nada do que você tá fazendo. Então eu pego, corto tirinhas, ó, e colo com fita dupla face. Se você quiser fazer uma linha inteira, pode fazer. Às vezes até é bom, porque se a gente vai cortar um pedaço pequeno, às vezes não é suficiente, tá? E eu tenho de vários tamanhos. O legal da régua de acrílico, ela tem um baixo custo, a durabilidade dela para corte vai ser menor, porque à medida que você corta, você vai embarrigando a régua, né? Então a durabilidade dela é menor, mas ao mesmo tempo o investimento é bem baixo, porque é uma régua barata, tá? Régua de acrílico, não é régua plástica, tá? É diferente, então tome cuidado na hora de comprar, certo? E o esquadro, tá? Eu uso para esquadrar o meu papel. Esse quadro aqui eu acho que é da época da minha faculdade, ou era da minha avó, não sei. Mas é um esquadro que eu tenho, sei lá quanto tempo, tá? E a gente usa para esquadrar o papel. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para esquadrar e como é que eu faço para cortar. Então, vamos dizer que eu precise esquadrar. Eu não sei se aqui tá em um ângulo reto, né? Se tem 90 graus. Então, eu vou alinhar pelo lado que seja reto. Eu alinho o meu esquadro, né? Aqui, ó, uso o meu próprio dedo como batente e risco. Então, eu sei que aqui eu tenho 90 graus, certo? Né? Porque aqui já tava reto, eu alinhei meu esquadro aqui e risquei, né? Eu fiz isso aqui, né? Alinhei lá, ó, e risquei. Então, aqui eu preciso cortar, porque essa parte aqui eu não sei, não tenho certeza se tá em ângulo reto. Agora eu tenho. Como é que eu corto? Olha só. Vou colocar assim, né? Porque eu vou ter, para que eu tenha uma superfície com mais base para minha régua. Vou pegar essa minha régua que é um pouco menor, né? Não preciso de uma régua tão grande. Vou pegar meu estilete. Deixa eu ver se eu vou falar de estilete aqui. Tá? Eu aconselho sempre o estilete largo, tá? Que a minha lâmina,
ela não balance aqui dentro, tá? Ela seja firme. Então, é um estilete que tem uma boa pegada para sua mão, para não machucar. Eu uso esses dois, né? Esse aqui, eu gosto mais da pegada desse. Mas esse aqui tem a vantagem de que ele trava a minha lâmina. E quando ela tá no final, essa aqui, às vezes eu vou e a lâmina vai embora. E esse aqui não acontece isso. Então, eu tenho usado mais esse aqui, ó, tá? Eu tiro só uma lâmina. Ele tem um sucozinho ali, ó, que é pra quebrar a lâmina. Vou até mostrar porque tem gente que não... Já conheci uma pessoa que não sabia que quebrava lâmina. Ela usava a primeira lâmina e jogava fora todo o resto, que ela não sabia que quebrava. Então eu uso um alicate para quebrar, tá? Eu não uso, que às vezes é a parte de trás, daqui que tira. Eu não uso, eu pego um alicate, ó. Seguro aqui próximo ao suco que tem ali, demarcando o fim da lâmina, ó. E quebro. Aí ele sai inteirinho, certo? Eu tenho um vidro de descarte de lâmina, ó. Que a gente não deve jogar lâmina fora no lixo comum, né? Então eu tenho esse vidro que eu boto minhas lâminas. Você pode depois descartar isso num laboratório de dentista, porque eles têm os pérfuros cortantes, né? Eles têm onde descartar. Então, cortei a minha lâmina tá nova, cuidado, né, com o dedo. Prendi minha lâmina, tá? Seguro a minha régua e corto. Qual é o segredo de cortar o papelão? Não é a força, eu não vou fazer força para cortar tudo de uma vez só. É a repetição. Então, passei uma vez, passei 2 vezes, passei 3 vezes. Passei 3 vezes, eu já fiz o caminho do estilete. Eu posso dispensar a minha régua. Seguro o papel e, ó, continuo. Ó, opa. Mais uma. Foi. Não é tão difícil, né? Mas é cuidado sempre, sem ser força, repetição e calma. Cartonagem não é uma coisa que se faz com pressa, gente. É uma coisa que requer calma, tranquilidade, para que não fique sem ponta de dedo, para que não dê errado. Para dar errado meio centímetro de diferença é suficiente para dar errado. Então a gente tem sempre que ir com bastante calma, mede 2 vezes, que vai chegar lá. Então esquadramos, vamos voltar aqui pro estilete então, né? Então eu uso as lâminas, gente, lâmina de qualidade, tá? Não adianta comprar lâmina no R$1,99, ela é uma lâmina mais fina e quando você for cortar, ela vai fazer isso aqui. Ela vai envergar. Então não vale a pena, investe. Até porque a lâmina, o custo-benefício da lâmina mais cara é melhor, porque ela vai durar mais, né? Do que uma lâmina barata. A lâmina barata você vai cortar quantos papelões com ela antes de jogar fora. Aí a gente tem também, além dos estiletes, os cortadores circulares, que a gente usa principalmente com tecido, né? Eu tenho 2 tamanhos, aqui a maresia é uma desgraça. Essa aqui é a lâmina super nova, já tá toda detonada. Então, esse aqui que é maior, esse aqui que é menor, para tecido. Se você quiser cortar com o papel, daí não papelão, tá? Também dá. Só que assim, a lâmina que corta o tecido não corta o papel. A diferença de material vai fazer a durabilidade da sua lâmina ser menor. Então, se você quer ter, vai cortar papel e tecido, usa um jogo para papel, um jogo para tecido, tá? Para que a sua lâmina dure mais. Essas lâminas aqui do estilete não são tão caras, mas as do cortador circular são mais caras. Então, a gente cuida para que elas se mantenham boas por mais tempo, né? Um truque que eu vi na internet, internet é ótimo. Você usa o disco desse lado, quando ele ficar sem corte, você vira o disco. Aí você vai conseguir usar ele mais um pouco de tempo, certo? Então, os meus estiletes. E tesoura, né? Eu tenho a tesoura normal e tenho uma tesourinha pequenininha para acabamento também, tá? A gente acaba usando. E agora eu encomendei um estilete de precisão para acabamento também, que vai chegar em breve. Ah, uma coisa que eu não falei.
Quando for segurar o estilete, não segura o estilete assim, com esse dedo aqui, ó. Assim, ó. Pega ele assim, tá? Porque isso aqui vai machucar o seu dedo. Se você vai cortar muita peça, você vai ficar com a mão doída, tá? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de executar o trabalho, principalmente se for fazer um trabalho repetitivo. Outra coisa importante é quando a gente for marcar as medidas, a gente não usar lápis. Porque o lápis, a ponta vai ficando grossa. E como a gente tem diferença de... qualquer diferencinha vai aparecer na hora da peça acabada, eu aconselho você a usar a lapiseira de 0,3 a 0,5, tá? Não mais grossa do que isso. Eu uso a lapiseira da Pentel, tá? Eu já usei várias outras, mas não tem jeito. Elas estragam muito rápido. Você acaba... ela usa meio grafite e já não dá mais. Essa aqui não. Essa aqui dura bastante. Vale também esse investimento, né? Do estilete também. Vai ter estilete mais caro, que são os estiletes da UFA, que vale a pena o investimento. Mas eu não diria para você fazer esse investimento já de cara. Oi, tia! Eu diria para você esperar um pouco para fazer esse investimento mais à frente, tá? Porque um estilete da UFA tem estilete de mais de 100 reais, tá? Então, experimenta um pouco mais para ver se é isso mesmo que você quer. E aí depois faz. Mas primeiro compra a base. Pra gente passar a cola, a gente usa rolinho, pincel, aí você pode usar mais de um tamanho, né? Esse pincel de cerda durinha, e para cartonagem é legal ter um pincel de cerda macia. Esse tipo de material eu aconselho a comprar em loja de material de construção. Se você for comprar numa loja de artesanato, com certeza você vai pagar mais caro. Certo? Então, compra numa loja de material de construção que vai ser muito mais barato. Rolinho de pintura, de espuma, normal. Pincelzinho chato, ó, tá? Pode ter mais de um tamanho, esse aqui é grande, a gente usa quando vai fazer alguma peça um pouco maior. E um menor pra fazer... Eu vi, tia, que a tia tá aqui. E esse aqui, porque quando a gente corta o acabamento, geralmente o acabamento é com 1,5 cm, então o pincel com 1 centímetro, 1 centímetro e pouco de largura já é suficiente para para passar cola. E esse aqui a gente usa para quando suja, a gente está montando a caixa, por exemplo, e por dentro suja um pouquinho no tecido final, por exemplo, numa caixa dessa. Eu montei e ali no cantinho eu sujei de tinta. Eu venho com um pincelzinho seco, passo, a tinta desaparece. A tinta não, a cola desaparece. É bem legal. Então é sempre bom ter um pincelzinho desse à mão, tá? Sobre lavar os pincéis e o rolinho. Rolinho eu não lavo nunca, tá? E eu coloco ele, ó, num saco plástico, bem fechadinho, porque assim a minha cola não seca. E aqui, esses pincéis foram até da montagem de ontem, hoje eu acabei não conseguindo parar no escritório. Então, e o pincel eu limpo no final do dia, tá? Por exemplo, você está trabalhando de manhã, vai almoçar, bota no saquinho plástico, não tem problema, de tarde vai poder usar normal. Então, deixa no saquinho fechado, porque o rolinho, quando a gente tem um rolinho novo, que a gente vai passar cola, ele vai ficar desigual, né? No começo, ele vai ficar com cola, sem cola, com cola, sem cola. Então, se você não lavar, você tem um rolinho já encharcado de cola, então já é mais fácil. E a primeira, até encharcar o rolinho, ele vai absorvendo muita cola, certo? Os pincéis você lava, então, né, no final do dia, com sabão. E se você quiser que ele fique mais maciozinho, pode até passar um condicionador de cabelo nele. Ele vai ficar legal, tá? A cola que eu uso é a cola Cascorês extra, né? Essa é extra. É normal, cola normal, não tem nada de demais. Sem água, tá? Só a cola mesmo. E eu coloco ela em bisnaguinha de ketchup, mostarda, porque quando eu espalho a cola na bandejinha, ela não vai muita cola. Então, colabora para não ter desperdício, né? Tá? Então, é bem legal. Deixa eu ver quem bate. Quem é? Ah, eu queria saber... A avó Mércia tava aí. Eu queria saber se tu tem algum texto.
Porque tiraram meu T. Ih, tô no meio da live, meu filho. Não tem isso tenho. aqui, Não, assim, não. Certo? Esse é meu filho. Ele sempre tem dúvidas no meio da live. Agora as dobradeiras, certo? As dobradeiras, elas a gente vai usar para vincar, para fazer os cantinhos, e ela é bem importante. Não é um investimento tão alto e eu acho que vale a pena você investir, tá? Na dobradeira, porque vai colaborar no seu acabamento, né? No acabamento final do seu trabalho, que no trabalho manual eu acho que isso é bem importante, tá? Então, a gente pode ter ela de osso eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, não. Então, ela pode ser de osso, de plástico. Essa minha de plástico aqui, eu não gosto, tá? Eu comprei o conjunto. Essa também veio, eu queria a vincadeira, mas só vendia as duas juntas. Eu achei ela muito grossa, mas às vezes em alguma coisa que não é tão detalhe, né? Mas até vai, mas praticamente eu não uso. De Teflon, que são ela é bem boa, essa é uma das melhores, para quando a gente usa um tecido e a gente passa, ela não vai dar brilho no tecido, então aconselho a comprar uma de Teflon, certo? E essa aqui é uma vincadeira. Pra vincadeira ela é legal, tá? Ela é bem fininha, ela é bem bacana, tá? Como vincadeira, essa daqui ela é de plástico, como vincadeira ela é legal. Pra fazer vinco, você também pode usar o bolhador. Pois é, onde é que tá o bolhador? Aqui, ó. Tá? O bolhador. Só que o bolhador, de preferência, com essa bolinha aqui, ó, bem pequenininha, para que ela não dê, com o volume da bolinha, não saia do lugar que você quer, né? Então, quanto menor a bolinha, melhor, tá? Aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que a gente passa cola no papelão, tá? E por que que eu uso um dos usos da dobradeira. E depois, já vou aproveitar e falar para vocês sobre as regrinhas de encadernação e o fio de cabelo, tá? Então, para colocar cola, eu reutilizo o material. Essas bandejinhas de supermercado que vem produtos, tá? Ou, por exemplo, aquele pote de sorvete que o pote não existe mais, só sobrou a tampa, também dá. E é legal porque depois que a cola seca, você consegue tirar ela todinha. Então, vamos lá. Olha só. Eu espalho a cola dessa forma, porque quando eu passo rolinho, a superfície do rolinho, a cola pega em uma superfície mais ampla do rolinho. Diferente se eu colocar só aquele monte de cola aqui, né? Aí eu vou pegar o meu rolinho que já está sujo de cola, no meu saco plástico fechado. E vou pegar o meu papelão, eu uso papelão, ó, um pedaço de caixa de papelão de supermercado, enfim, para passar cola. Por que que eu faço isso? Para proteger a minha base, tá? Então, eu boto aqui, ó, o papelão, ó. O papelão tá rodando, meu rolinho. Aqui, ó. Passei, ó. Vendo? Tiro o papelão daqui. Pego meu tecido. Ó, posiciono. Faço uma pequena pressão e aliso. Então, se, por exemplo, ficou bolinha, ficou a marca do tecido que estava dobrado, eu venho com a minha dobradeira e consigo tirar tudo, tá? Isso é uma das funcionalidades da minha dobradeira. Aí eu vou supondo aqui que eu precisaria de um espaço entre esses dois papelões, tá? Que é o nome disso, vamos dizer, se fosse para um caderno seria coifa, tá? E o meu espaço é de 0,8 centímetros. Eu poderia vir aqui, pegar uma régua, medir, marcar. Não poderia, sim, sem problema. Mas a gente tem as réguas de encadernação que auxiliam a vida da gente bastante, tá? Então, eu pego. Essa aqui é uma régua de 1,5, né? Eu uso ela aqui embaixo para alinhar aqui, ó. E eu tenho as réguas de encadernação, ela tem essa aqui de 1,5, tem de 1 centímetro que eu não tenho,
quase não uso, por isso eu não tenho. Tem a de 0,8, 0,5 e 0,6. Então, é 0,8, eu pego a regrinha de 0,8, alinho com o meu tecido que já tá colado, ó. Aí eu vou passar cola nessa aqui e vou bater. Eu fico com alinhado por baixo e com essa distância perfeita. Então, a régua de encadernação é um investimento, principalmente para produtividade, que vale a pena, né? Mas ele é um investimento baixo, não é caro, um joguinho de régua de encadernação. Então, eu diria que vale muito a pena fazer, porque facilita a vida, né? A gente... Imagina tu ter que medir num caderno. Tu mede 1,5 nos 4 lados para poder ter cortar o acabamento. Nossa, eu não vivo mais sem elas, ó, tá vendo? Então eu fico com um espaçamento perfeito, alinhado embaixo. Ótimo. Os nossos acabamentos para fazer virada é de 1,5 centímetros. Reguinha de 1,5 centímetros, bateu, peguei o meu... Nossa, tá duro demais. Vou abrir esse aqui. Oh, meu Deus do céu. Ó, segurou, tá? E cortou. Nossa, o corte, esse aqui tá uma beleza. Vou antes abrir. E vou fazer esse aqui pra gente fazer o cantinho só com a dobradeira pra vocês verem, tá? Então, o cortador circular, ele auxilia bastante. Ah, eu não quero comprar um cortador circular agora. Ok, corta com a régua, mais ou menos 1,5, também vai chegar lá. Assim, ó, vou mostrar aqui, ó, tá? Ó, também dá, não tem problema nenhum. Só que demora mais, eu não posso usar tesoura porque dói muito a minha mão, então... Agora, a gente vai usar o fio de cabelo. O que é o fio de cabelo? Esse aqui, por exemplo, é o tipo que eu não acho essencial, tá? Só se você vai fazer uma produção muito grande, mas também... Que é isso aqui, ó. Ele vai dar um espaçamento certinho pro meu acabamento aqui no canto, tá? Que nada difere, que é o espaçamento, geralmente a espessura do papelão, nada diferente de eu pegar e fazer aqui. Não pode ser menos, mas pode ser mais, então é igual. Agora eu vou mostrar pra vocês o acabamento, pra vocês verem como é que a questão da dobradeira. Principalmente pra parte de tirar a bolha de cima do caderno, é legal, mas pra esse aqui, pra mim, é essencial. Deixa eu pegar o meu papelão monstro aqui. Ui. Então, eu vou passar aqui, passei aqui, né? Só vou fazer esse pedacinho, por isso que eu não vou passar cola no resto, tá, gente? Ó, eu venho aqui, ó, faço assim, né, pra pegar bem ali no topo. Aqui, eu posso vir com a dobradeira, faço assim. Aqui, esse cantinho, ó, eu vou ter que apertar. E aí entra a dobradeira. Aí ela é importante. Tem gente que faz com a unha, eu não consigo. Eu preciso da dobradeira. Ó, aqui mesma coisa, fechou, fizemos o acabamento, tá? Só pra vocês terem ideia. Eu venho aqui, passo a dobradeira. Então, a dobradeira é legal, são uma coisa que eu não dispensaria, não. Dobradeira, régua de encadernação, base, um bom estilete, certo? Agulhão. Vamos ao agulhão agora. O que é o agulhão? O agulhão vai servir para mim fazer furos, né? Por exemplo, eu vou colocar uma bailarina. Eu tenho alguma bailarina aqui? Aqui, ó. Nessa caixinha aqui. Essas bailarinas aqui, ó. Tá? Eu preciso furar. Na encadernação eu uso para fazer os furos da costura. Então, tem esses dois tipos aqui, tá? Mas existe mais um tipo que eu não tenho, que é um pouco com diâmetro menor que esse. Então, a diferença entre eles. Esse aqui, quando eu fizer o furo, ele vai sempre ser do mesmo tamanho, né? Porque ele tem um tamanho uniforme. Esse outro aqui, ele vai aumentar, porque ele vai ficando cada vez mais largo. Então, se eu quero um furo maior, eu vou colocando ele, ó, ali dá pra ver bem, ó,
mais fundo e ele vai aumentar o diâmetro do meu furo, tá? Eu uso ele junto com esta placa, né? Quando eu preciso furar alguma coisa, eu posso usar essa placa de EVA ou eu posso simplesmente, quando é um furo só, eu seguro aqui, cuido onde tá meu dedo, ó, e pressiono. Ele tá molhado da cola, tá vendo? E ele fura, tá? Sempre cuidando com o dedo, tá? Porque às vezes a gente não vê e vai. Eu já fiz, por isso que eu digo, cuidado. Já passei por isso. Uma coisa importante, eu não tenho, tá? Mas uma coisa legal de se ter é uma prensa. Porque quando a gente faz as peças, tanto as peças de cartonagem, quanto as peças de encadernação, quando a gente trabalha com a cola, a gente passa a cola no papelão, e o papelão absorve a umidade da cola, o papel, ele vai trabalhar, né? O papel, quando absorve a umidade, trabalha. Então, a gente usa a prensa para que durante a secagem a gente deixe o objeto na prensa para ele secar retinho. Como eu não tenho prensa, eu uso aqui livros, né? Uma superfície retinha e coloco a minha pilha de livros, que eu tenho uns livros bem próprios para isso, né? Funciona da mesma forma. Então, o que que é importante? A superfície que está o seu objeto que tem que ficar na prensa e o que você vai colocar sobre ele tem que ser bem retinho e aí não tem problema, deixa secando ali que vai funcionar da mesma forma que uma prensa. Se você quiser investir numa prensa, vale a pena, tá? É legal, tem até as prensas que você pode fazer, tem vários vídeos na internet que ensinam. É legal de fazer. É legal de ter também. Outra coisa que a gente vai usar, que vai auxiliar nosso trabalho, são os grampos de marceneiro ou os binders, tá? Isso aqui vai servir quando eu preciso colar uma peça com a outra e ele faz uma certa pressão, que eu não consigo colocar na prensa, eu não consigo colocar um livro sobre. Então, isso aqui, por exemplo, vamos supor que esse vai ser colado com esse, né? Então, ó, se eu colocar aqui, ele faz a pressão, certo? E já funciona como uma prensa, né? Quando eu uso o binder ou o grampo na minha peça, eu sempre uso uma proteção, né? Pode ser um caquinho, um pedaço de papelão que sobrou, eu guardo vários, né? Para que não machuque a sua peça, que às vezes esse grampo, por exemplo, o binder, ele tem bastante pressão e às vezes eu deixo muito tempo e ele vai marcar. Então, para que isso não aconteça, uso o papelão protegendo, tá? E quando você, por exemplo, vai usar e tem cola na beirada, aí é mais na encadernação, eu vou fazer uma blocagem. Cadê aquele bloco que eu tinha tirado um bloco? Mas quando eu vou colar a lombada, então eu revesti ou com um durex, ó, né? Porque daí a cola não vai colar no meu papelão, ou o contact, alguma coisa assim, que daí é plástico, né? A cola não vai colar nele, né? Isso é fácil de tirar. Mas isso ali é até mais para encadernação, revestido, do que para a própria cartonagem, certo? E agora vamos falar dos papelões, tá? Que é a matéria-prima das nossas peças de cartonagem. Deixa eu tirar isso daqui. A gente tem várias espessuras de papelão e vários tipos de papelão, tá? Por exemplo, esse aqui é o papel Paraná. Aqui fala como papel Paraná. Tem lugar que o papel Paraná ele é revestido de branco. Enfim, cada lugar é do jeito. Mas é aquele papelão de caixa, sabe? Aquela caixa mais molenguinha, assim. Então, dependendo do que você vai fazer, geralmente peça pequena, ou que o que vai dentro não precisa que a caixa seja muito forte, dá pra usar, tá? A caixa que a gente vai fazer na live pro Dia dos Namorados vai ser usada esse papelão. A gente tem o papel couro,
que é um papel que você vai encontrar em lojas de estofaria, né? Que vende material para estofaria. Então, para quem não mora em grandes centros, que tem um papel roller, papel cinza, esse é mais fácil de encontrar. Ele é bem firme, ele é um pouquinho mais duro na hora de cortar com estilete, tá? O papel cinza, ele é um pouco mais macio, mas ele também é bem resistente, tá? Então, não tem um, passa pro outro. Eu usava esse bastante, mas ultimamente, nas últimas vezes que eu comprei, ele aumentou muito o preço dele, o preço da folha dele é vendido em folha de 1 por 100, 1 por 80, eu encontro aqui. A folha dele tava mais cara do que eu comprando e pagando frete da folha que eu compro em Florianópolis. Então eu acabei indo pro papelão cinza, tá? O que não faz o menor sentido para mim, porque o frete é bem caro. A gente daí tem um papelão cinza de várias espessuras, onde ele opção de papelão cinza dos dois lados, tá? Cinza e cinza. Tem o papelão cinza, que ele tem uma face colorida e a outra cinza, que dá para fazer algumas caixas, por exemplo, trabalhar com as caixas de corte vinco, porque daí você não precisa revestir a parte de dentro, dá para brincar de alguma forma, né? Quando para costuras, algumas costuras, aí você não, eu tenho um ali que eu fiz um desenho à mão na capa e fiz uma costura exposta, dá também, aí vai da criatividade, né? E a gente tem esse aqui, ó, que ele é preto na massa, aqueles coloridos não são, né? Ele é preto na massa, preto dos dois lados, que dependendo do projeto que você vai desenvolver, é interessante usar. O que você tem que pensar na hora de escolher que papelão vai usar? A espessura do seu papelão que você vai usar para sua peça vai variar conforme o tamanho da sua peça. Se a peça é muito grande, você não pode fazer ele com um papelão de espessura muito fina, né? Porque a peça vai ficar molenga, tá? Se você vai fazer uma peça muito pequena, você não vai poder usar um papel grosso porque vai ficar grosseira. Então, sempre fica atento a isso para que fique proporcional à peça e à necessidade dela, né? Você, às vezes, não tem necessidade de uma peça muito rígida, muito forte. Dá para usar, então, um pouco o papelão, que a caixa fique meio molenga, mas o que eu vou colocar ali é um monte de algodão, vamos dizer. Então, tem que pensar sempre no tamanho e no uso do objeto que você vai desenvolver, tá? A gente usa também, eu particularmente não faço muito material de cartonagem revestido de papel, tá? Eu uso mais tecido. Mas você pode revestir com papel, tá? Aí vai depender, depende de gramaturas, né? Se é laminado, se não é laminado, se é impresso ou não impresso, vai variar. Mas de 120 a 180 gramas. Tem esses tecidos importados que são da Transmercantile, que é o Safir, né? Que ele já é um tecido bem fino e ele já vem laminado com papel, então ele é bem legal de trabalhar, não desfia. Bem bacana mesmo. Mas eu geralmente uso o tecido de algodão, tá? E às vezes o linho, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma caixa de linho, ó. Com por dentro algodão, tá? Que fica bem legal. O linho dá um acabamento super especial ao seu trabalho e enobrece bastante. Você só tem que tomar cuidado no linho, que tipo de objeto que você está fazendo, porque o linho, ele é um tecido mais grosso e em alguns acabamentos isso vai interferir bastante nos encaixes, né? Então tem que ver que tipo de encaixe, como é que fecha, e ficar atento a isso na hora de escolher o revestimento, certo? Sobre laminação de papel, tem um vídeo
na página do ateliê no Instagram, que explica como é que faz. Deixa eu levantar aqui. Que explica como é que faz, qual é a linha. É lindo, né, Bárbara? Eu também adoro. É bem bonito. E eu adorei essa combinação do linho com o tecido de algodão. Achei que ficou bem bacana. Tem um vídeo sobre laminação de papel na página do Instagram do ateliê, que explica bem direitinho. Eu ensino, inclusive, a fazer o sanduichinho com papel. Porque se você bota só o papel direto na laminadora, o risco de enrugar é muito grande. Com esse sanduichinho diminui. Então eu ensino a fazer o sanduichinho, depois como é que lamina. É bem legal. Basicamente foi isso. Eu acho que eu falei de tudo. Falei mais voltado para cartonagem, tá, gente? E essa foi a primeira live. Eu queria dar uma geral dos materiais, né? Para quem nunca não trabalha com isso, mas eu queria dar uma geral. Pra gente começar então com as lives das peças a partir da próxima semana, tá? A gente vai ter então, na próxima semana vai ser uma pranchetinha, que daí a gente vai aprender a fazer os acabamentos, tá? E colocar elástico. Depois a gente vai fazer um porta-recados diferente. Um organizador, que é essa peça aqui, que nada mais é do que também um porta-revista em outro tamanho, tá? Ele é bem multiuso, dá pra bastante coisa, pra botar vidro ou botar caderno, não sei se é uma peça legal, aí você aprende a montar né, a estrutura já, que enquanto até aí as peças são, vamos dizer, 2D e agora vira 3D, a grosso modo, tá? Então você vai aprender a montar um sólido e revestir. Então é uma peça legal, você vai entender o processo. Na outra live, que provavelmente vão ser 2 aulas, a gente vai fazer uma caixa livro, tá? Que daí já é mais elaboradinha, por isso que precisa de 2 aulas, mas dá para fazer. E eu ainda não defini o dia certinho, mas vai ter essa caixinha aqui, que eu tô desenvolvendo ainda, eu mostrei antes, mas nem todo mundo tava. Dentro vai esse encartezinho aqui para fotos, ó, né? Assim. Então, que é pro Dia dos Namorados. Então, isso aqui, não só pro Dia dos Namorados, né? Mas é um presentinho fácil de fazer, rápido, que a gente vai fazer antes do Dia dos Namorados. Então, eu tenho que ver certinho qual vai ser a data. E aí, a gente fecha o ciclo de lives Oh, meu Deus, como eu tô gaguejando! De cartonagem, tá? Pra depois a gente entrar num ciclo de encadernação. Depois, conforme for, né? Se vocês pensarem em alguma outra peça, a gente pode pensar. Porque eu tô começando a fazer isso, eu falei pra vocês, não sei se vocês acompanham, mas eu gravei um curso, né, de uma maleta linda, maravilhosa. Vou pegar ela. Vou pegar ela. Ó. Que é essa maleta aqui, tá? Ela é toda em cartonagem, ó. Toda cheia de Rickfoff, uma bandejinha. E esse curso aqui eu vou lançar no Hotmart. E conforme for a participação do pessoal, quem sabe rola uma promoção para quem participar, né? Mas vamos ver, tô pensando. Mas a ideia é as pessoas conhecerem a cartonagem, né? Ah, imagina, Gil, obrigada você tá aqui. Então a ideia é as pessoas conhecerem a cartonagem e experimentar mesmo, né? Com essas aulinhas que eu vou dar, vai ser um caminho gradual, cada aula aprende uma coisinha diferente para a pessoa mesmo aprender. Porque tem gente que olha e acha que, nossa, eu vou adorar, e quando vai fazer, não é nada daquilo que imaginou, né? Ou às vezes aquele que pensa que não é para ela, se vê apaixonado por uma nova habilidade. Então, essa é a ideia. Então, as nossas lives vão ser sempre na quarta-feira, às 19h30. Eu espero por vocês. Se vocês tiverem dúvidas,
Vocês podem eu não sei se vocês todos seguem lá no Instagram. Geralmente no Instagram eu publico mais coisa, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, é só mandar lá que a gente... Ah, divulga sempre, obrigada. Manda lá que a gente responde no que der. Por exemplo, esse vídeo da laminação foi a Neuza, que é uma aluna minha daqui, presencial, que tinha dúvida. Ela comprou uma laminadora e não estava acertando laminar. Eu falei, não, eu faço um vídeo, porque é uma coisa que eu sei que eu apanhei muito, né? E eu tive quem me ajudou e eu sei que é importante. Às vezes é uma bobiça que a gente se perde, que a gente fica travada e não custa nada a gente passar o que sabe, certo? Então, gente, agradeço a presença de vocês e espero vocês na próxima quarta, tá? Qualquer dúvida, berra que a gente responde, tá certo? Beijo e boa noite pra vocês.